Então, pessoal, eu sou Joemi Brito, neuropediatra, e a nossa aula de hoje vão ser as síndromes neurocutâneas, as antigas facomatoses, né? Que a gente não usa mais esse termo a partir de agora dessa aula. E nessa aula a gente vai revisar as principais síndromes neurocutâneas, as suas características gerais, as intervenções terapêuticas e o prognóstico. Então, de forma geral, assim, as síndromes neurocutâneas são condições genéticas multissistêmicas e que elas vão ter uma expressão fenotípica variável. Por exemplo, desde lesões cutâneas hipo ou hiperpigmentadas, lesões displásicas amartomatosas, tumores benignos ou malignos que se derivam de células embrionárias e uma grande variedade de malformações e displasias congênitas de órgãos. Os tecidos derivados, normalmente eles vêm ali do folheto embrionário do ectoderma, que é responsável ali pela formação do sistema nervoso central, pele e olhos. Quando eu falo, né, das síndromes neurocutâneas, a gente tem meio que um espectro, podemos dizer assim. Desde a neurofibromatose, esclerose tuberosa, síndrome de Sturge-Weber, a hipomelanose de Ito e a incontinência pigmentar. Lembrando que essas duas primeiras, a neurofibromatose e a esclerose tuberosa, elas são causadas por mutações autossômicas dominantes e que normalmente elas se dão por mutações em genes supressores tumorais. Daí a presença de uma série de tumores, né, benignos ou malignos nessas patologias. Quando eu falo de neurofibromatose, eu vou ter mutações nos genes da neurofibromatose 1, NF2, SPRED1, SMARCB1, LZTR1, na esclerose tuberosa, os genes TSC1 e TSC2. No Sturge-Weber, é uma variante de um mosaicismo somático no gene GNAC. Na hipomelanose de Ito, é um mosaicismo cromossômico. E na incontinência pigmentar, é uma mutação no gene IKB-KG. Falando da doença da neurofibromatose, de aspectos gerais, ela é conhecida ali também como doença de von Recklinghausen, descrita em 1882. E é um termo usado como guarda-chuva dessas 5 formas aí que eu descrevi anteriormente, pela mutação nesses 5 genes aí específicos. NF1, 2, a schwannomatose 1, schwannomatose 2 e a síndrome de Legge, que é pela mutação no SPRED1. A neurofibromatose tipo 1, ela é uma doença, né, com uma herança autossômica dominante, que acomete 1 para cada 3.000 indivíduos. E as características, elas são as múltiplas manchas café com leite, que estão presentes em até 95% dos pacientes, e neurofibromas cutâneos associados, né, a essas manchas café com leite, que estão localizados principalmente no tronco. Esses neurofibromas, eles podem ser heterogêneos, constituídos tanto de células de Schwann, como vocês preferirem, e outras que vão se infiltrar ali no nervo. E eu vou ter também os neurofibromas plexiformes, que são aqueles neurofibromas que atingem volumes maiores e que podem ocasionar dor neuropática por compressão de raízes nervosas e até mesmo evoluir para uma malignização, em até 10% dos casos. O que é importante a gente saber, assim, da neurofibromatose? É que ela vai apresentar uma série de manifestações clínicas em vários sistemas. Falando dos olhos, a gente vai ter os nódulos de Lisch, né, em que nada mais é do que uma proliferação de melanócitos na íris e que ocasiona uma maior chance de glaucoma, mas não está relacionada à alteração da acuidade visual. Eu vou ter os gliomas ópticos, que normalmente são bilaterais, podem acometer o quiasma óptico, e quando eu tenho um paciente com neurofibromatose com baixa acuidade visual, eu tenho que pensar numa alta probabilidade aí de um glioma óptico associado, e que a depender da sua extensão pode evoluir para uma cegueira. E o paciente também pode ter uma pitose congênita aí associada. Do sistema esquelético, eu vou lembrar de algumas alterações específicas, que no caso seriam a hipoplasia da asa maior do osso esfenoide, da mandíbula, uma escoliose e uma pseudoartrose da tíbia, que são achados aí que são importantes de vocês terem na mente. Alterações cognitivas, a gente vai ter uma deficiência intelectual, são pacientes que têm comprometimento de função visoespacial e têm uma maior predisposição também a transtornos do neurodesenvolvimento,
como o transtorno do espectro do autismo e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E, como um todo, né, a gente vai ter crianças mais hipotônicas, com uma coordenação motora, né, pior em relação a crianças que não têm neurofibromatose, uma macrocefalia que às vezes pode estar associada a uma hidrocefalia que essas crianças podem apresentar, baixa estatura e uma puberdade que tanto pode ser precoce quanto tardia, e um quadro enxaquecoso aí que pode também ser decorrente até mesmo de neoplasias que são mais frequentes nesses pacientes. Eu posso ter uma hipertensão da artéria arterial sistêmica, porque a artéria renal ela pode estenosar e causar essa hipertensão arterial secundária. A síndrome de Moyamoya ou aneurismas, né, podem também se fazer presentes devido a essa vasculopatia intracraniana. Epilepsia é raro, mas eles podem se apresentar em até 7% dos pacientes. E eles têm uma maior predisposição também à neoplasia, neoplasias, uma vez que a gente viu que é um gene de supressão tumoral que está mutado. Então, tumor de Wilms, tumores mediastinais, feocromocitomas, leucemias, tumores de intestino e de sistema nervoso central, como meningioma ou astrocitoma pilocítico, que é um glioma de baixo grau, eles também estão mais frequentes nesses pacientes. Aqui nessa imagem a gente consegue ver, aqui o paciente nessa primeira imagem, que essas manchas café com leite, aqui os nódulos de Lisch, que a gente consegue ver, né, essas deposições de melanócitos aqui na região da íris, que pode aumentar o risco de glaucoma, como a gente falou. E aqui é uma imagem de ressonância em T2, do cérebro e de órbitas, em que a gente vê um aumento na tortuosidade de ambos os nervos ópticos, que são consistentes com glioma aí de via óptica. Então, falando de neurofibromatose do diagnóstico, ele vai se dar principalmente por meio de critérios clínicos e de imagem. A pesquisa da mutação genética ela vai se dar apenas em ocasiões excepcionais, quando for, por exemplo, o primeiro caso na família ou caso o paciente ele apresente uma forma segmentar, ou seja, uma região específica corporal. Os 50% são mutações de novo, e quando a gente fala em critérios, a gente vai, antes de mais nada, saber. A pessoa examinada tem um dos pais com neurofibromatose tipo 1? Se ela não tem um dos pais com neurofibromatose, a gente precisa preencher 2 dos seguintes critérios. 6 ou mais manchas café com leite, maiores que 0,5 centímetros em pré-púberes ou maiores que 1,5 pós-púberes. 2 ou mais neurofibromas gerais ou um apenas plexiforme. Sardas na região axilar ou inguinal. Glioma de nervo óptico. 2 ou mais nódulos de Lynch ou 2 ou mais anormalidades na coroide ocular. Lesões ósseas, características, displasia disfenoide ou pseudoartrose da tíbia. Caso o paciente tenha um parente de primeiro grau com neurofibromatose tipo 1, pais, irmãos ou filhos, ele vai precisar apenas de um dos critérios acima para preencher o diagnóstico. A neurofibromatose tipo 2, ela tem aí uma prevalência de 1 para 25 mil indivíduos. Normalmente 50% são mutações de novo também, a herança autossômica recessiva. E a mutação aqui é no gene NF2, que é da neurofibromina 2, que também é um gene de supressão tumoral. Eu vi numa prova, eu vi na vida, eu vi algum laudo com neuroinoma vestibular bilateral, eu vou lembrar de neurofibromatose tipo 2, meio que quase que patognomônico, está presente em mais de 90% dos casos. Paciente com queixo de perda auditiva, zumbido e desequilíbrio. O paciente, eventualmente, ele pode ter neurofibroma e manchas café com leite, mas não tem nódulos de Lynch. Cataratas juvenis são achados frequentes nesses pacientes e os tumores de sistema nervoso central e periférico, que são mais característicos aqui, são os ependimomas. A síndrome de Legius, ou Legius, se dá por uma mutação no gene SPRED1, também autossômica dominante, seria uma síndrome de neurofibromatose 1-like, em que ela é caracterizada por manchas café com leite e sardas axilares. Mas o paciente ele não tem neurofibroma, não tem glioma óptico, não tem os nódulos de Lynch e não tem predisposição tumoral. Fora esses nãos aí que ele não apresenta,
Normalmente ele tem um hipertelorismo e uma macrocefalia, e pensou em neurofibromatose tipo 1. Sem esses neurofibromas, gliomas, nódulos de lixo ou predisposição tumoral com uma pitose, eu tenho que pensar em síndrome de Legros, em que eu também tenho uma deficiência de aprendizagem, aí, principalmente associada a um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O tratamento, de um modo geral, é basicamente aconselhamento genético, tratamento clínico e cirúrgico das complicações, quando necessárias. A expectativa de vida é de 15 anos a menos que a população em geral. Pacientes pediátricos com 2 anos ou mais de idade, que tenham sintomas ou neurofibromas plexiformes progressivos e inoperáveis relacionados à neurofibromatose tipo 1, tem essa opção terapêutica, né? O selumetinib, que ele é um inibidor oral seletivo da proteína quinase ativada por mitógeno, MEC, que pode induzir a regressão tumoral. Tá? Então, nos pacientes com essas características aí destacadas nesse quadro. Nessa questão da Unifesp, o que a gente tem? Uma menina de 7 anos com neurofibromatose tipo 1, há 6 meses na escola tem dificuldade para enxergar as lições que a professora escreve na lousa. Nega cefaleia, vômitos e náuseas. E qual que é a hipótese diagnóstica mais provável para a dificuldade da visão nessa criança? Glaucoma, nódulos de lixo, glioma do nervo óptico, retinoblastoma. A gente viu que na neurofibromatose tipo 1, pensei em dificuldade de amaurose ou alguma dificuldade visual, eu tenho que lembrar da possibilidade dos gliomas de nervo óptico. O glaucoma, ele pode ser desencadeado nos pacientes com nódulos de lixo, mas não é tão predominante. E o retinoblastoma não tem uma relação aí com neurofibromatose tipo 1. Por isso, a resposta da questão é a letra C, glioma de nervo óptico. Nessa questão da Unifesp também, você atende um menino de 2 anos, em consulta de rotina na unidade básica de saúde, com 6 manchas café com leite na pele, que variam de 0,5 a 1 centímetro de diâmetro, sem outras histórias familiares com quadro semelhante. Quais avaliações se deve solicitar antes de encaminhar o especialista para saber se tem critérios para diagnóstico de neurofibromatose tipo 1? Questão bem legal da Unifesp. Então, assim, ó, como é uma criança pré-púbere, então ele tem que ter 6 ou mais manchas café com leite, ali maior que 0,5 centímetros. Então, ele tem. Então, eu preciso ter mais um critério, já que ele não tem uma história familiar de neurofibromatose tipo 1. Então, letra A. Ultrassonografia de abdômen vai me ajudar? A princípio, não. Nenhum dos critérios lá que eu tenho para neurofibromatose, a ultrassonografia de abdômen me ajudaria. Ressonância magnética de crânio me ajudaria na detecção ali do glioma de nervo óptico. Então, errada a letra A, porque o ultrassom não me ajuda. Letra B, tomografia de crânio não vai ser útil para mim na avaliação dos gliomas e nenhuma outra alteração específica ali que faz parte dos critérios. Exame de fundo de olho, ele pode me ajudar a detectar algum achado ali específico, de talvez uma possível alteração de pressão intraocular, por nódulos de lixo aumentados, mas também um fundo de olho alterado não é tão característico da neurofibromatose. Cariótipo não vai me ajudar na neurofibromatose. Radiografia de esqueleto vai, tá? Então, uma pseudoartrose da tíbia, né? Isso aqui é uma alteração bem específica. Audiometria, surdez, alteração auditiva na neurofibromatose não faz parte dos critérios e a tomografia também de crânio não vai me ajudar. Então, a letra E, avaliação oftalmológica com lâmpada de Fenda, que eu vou avaliar os nódulos de lixo que podem também ser critérios, e a radiografia de esqueleto para avaliar a pseudoartrose de tíbia ou outras alterações esqueléticas presentes. Então, por isso que a resposta aqui é a letra E. Passando para a próxima aí, doença neurocutânea, né? A gente tem a esclerose tuberosa, ou doença de Bournonville, descrita em 1880. Ocorre em 1 para cada 6.000 a 10.000 habitantes. Mais de 70% delas se dão por mutações nos genes também supressores tumorais, ou TSC1, que é no cromossomo 9, no braço longo, né, que também controla a produção da amartina, ou no gene TSC2, que é no braço curto do cromossomo 16, que controla a produção da tuberina. Lembrar que é autossômica dominante, mas 80% são variantes de novo. Existe essa tríade de VOT aí, que estão presentes em até 30% dos pacientes, mas não é tão fidedigna e não é tão sensível.
em que é caracterizada por epilepsia, deficiência intelectual e os adenomas sebáceos na face, também chamado de angiofibromas. As alterações clínicas, elas vão se manifestar em diferentes idades e em vários órgãos, que podem incluir alterações de pele, como máculas hipocrômicas, que estão presentes em até 90% dos casos, desde o nascimento até, angiofibromas faciais em 80% dos casos, ou placas fibrosas em idade pré-escolar. As placas de Sjagren ou de Sjagren, localizadas ali na região lombossácrea, principalmente, e os fibromas ungueais e periungueais, que também chamados aí, que podem evoluir para os tumores de Koenen, ou tumores de Kinen. No coração, a gente tem os rabidomiomas cardíacos, em até 90% dos casos. Então, criança que durante a avaliação gestacional fez um ecocardio durante o período gestacional e identificou-se rabidomiomas cardíacos na criança, eu já tenho que pensar aí numa possibilidade de esclerose tuberosa. Então, essa criança, ao nascer, eu tenho que fazer toda uma avaliação geral dela. No rim, eu posso identificar os angiomiolipomas. E no cérebro, as displasias corticais, como túberes, nódulos subependimários, os astrocitomas subependimários de células gigantes, ou SEGA. Podem evoluir para hidrocefalia obstrutiva, então posso ter uma macrocrania nesses pacientes. A epilepsia, ela é super presente em até 90% dos casos, que podem ter uma série de manifestações ou formas de apresentação, seja uma epilepsia com quadros mais focais ou generalizados, ou até mesmo de espasmos epilépticos. A deficiência intelectual, ela é presente em mais de 50% dos casos, e essas crianças têm uma maior chance também de ter transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo e o TDAH. Nos olhos, eu vou ter os amartomas retinianos, e no pulmão eu vou ter a linfangioleumioma progressiva. O diagnóstico ele se baseia em critérios clínicos, né? E o teste genético normal, ele não exclui o diagnóstico, porque em até 10 a 25% dos casos eu posso ter o diagnóstico com teste genético negativo ou normal. Nessas imagens, a gente vai ver as manifestações clínicas do complexo da esclerose tuberosa. Então, nessa primeira imagem, na letra A, a gente viu uma tomografia de tórax de um paciente com uma linfangioleumioma, em que eu vou ter uma doença pulmonar cística difusa característica. Nessa imagem B, é também uma tomografia com evidência aí no painel à esquerda, é uma tomografia de abdômen. E no painel da direita é uma angiografia. Então, aqui, no painel da esquerda e no painel da direita, a gente vai ter esse angiomiolipoma. No C, nessa imagem C, é uma tomografia de crânio, em que eu vou ter esses nódulos subependimários aqui, que se apresentam ao redor dos ventrículos, né, da região ventricular. E aqui, envolvendo essa região na letra D, nesse sentido aqui, anti-horário, a gente lembra que essa alteração clássica, que era essa mácula hipomelanótica, aqui em cima. Aqui embaixo a gente tem aqui o angiofibroma facial, aqui em região malar. Aqui a gente tem o amartoma retiniano. E aqui em cima, esse fibroma subungueal da unha. De intervenções terapêuticas, nós vamos buscar um tratamento individualizado e direcionado para as manifestações clínicas específicas do paciente. E o segmento adequado, ele vai se dar com eletrocardiograma, ecocardiograma, eletroencefalograma, uma ressonância magnética de encéfalo, até de controle, para saber, né, vigiar ou monitorar essas lesões, essas displasias corticais, abdominais e oftalmológicas, né, buscando esses amartomas retinianos. O everolimus, ele é um inibidor da rapamicina, da via da mTOR, que vai ter propriedades antiproliferativas e antiangiogênicas, e que ele tem indicações específicas nos pacientes com esclerose tuberosa, né, com astrocitoma de células gigantes, na epilepsia refratária, nos angiomiolipomas renais, na linfangioleumioma pulmonar e nos angiofibromas faciais.
Nessa questão da Unicamp de 2024, a gente vê um recém-nascido com lesões hipopigmentadas que foi submetido a uma ecocardiografia devido a um sopro cardíaco, em que fez o diagnóstico de rabdomiomas cardíacos. Então, qual que é a principal hipótese diagnóstica? Então, presença de dois critérios maiores, lesões hipopigmentadas com rabdomiomas cardíacos, não tem como a gente pensar em uma outra hipótese que não uma doença do complexo da esclerose tuberosa. A síndrome de Sturge-Weber, né, em 1878, Sturge ele descreveu as alterações dermatológicas, neurológicas e oftalmológicas dessa síndrome, e em 22, Weber descreveu os aspectos radiológicos característicos. Ela se dá por uma mutação somática no gene GNAC, no cromossomo aí no braço longo do cromossomo 9, na região 21, e que tem uma apresentação fenotípica variada e em torno de um caso para cada 50 mil nascidos vivos. A clínica, ela se dá por... É um paciente que apresenta um nevo, né, vinho do porto, normalmente ali em topografia do primeiro ramo do trigêmeo, então mais ou menos aqui na região da fronte, que são os hemangiomas faciais planos. Eu tenho uma malformação venosa, leptomeningia. Leptomeningia, quando a gente fala, a gente lembra ali da pia mater e da aracnoide, que predomina no córtex posterior. Vou ter calcificações e atrofias corticais, ipsilateral ao hemangioma, que é o que vai desencadear umas epilepsias refratárias de difíceis controles. Uma hemiparesia contralateral, essa região calcificada e essa região atrófica. Déficit cognitivo e tem um aumento da pressão intraocular. Então, o glaucoma está presente em mais de 50% dos pacientes, que pode haver aí uma chance maior de uma perda visual nesses quadros. Então, essa aqui é uma representação em que a gente vê aqui, né? Um paciente que tem uma mancha em vinho do porto aqui, esse hemangioma aqui facial, plano, em região que acomete o primeiro ramo do trigêmeo. E no painel direito a gente vê uma representação das complicações da síndrome de Sturge-Weber no cérebro. A gente tem esse triângulo vermelho aqui, que representa a calcificação cerebral. A gente tem a seta vermelha aqui mais do lado, que representa, né, o espessamento leptomeníngeo e a atrofia cerebral. E tem o asterisco vermelho, que aqui embaixo, que representa um plexo coroide aumentado que está presente aí nesses pacientes. De modo geral, o diagnóstico da síndrome de Sturge-Weber é clínico. Eu vou realizar exames subsidiários, a tomografia e a ressonância, até para uma melhor avaliação das questões anatômicas do paciente e uma avaliação oftalmológica, buscando aí identificar de forma precoce o glaucoma, que é um achado que pode estar presente na mais de 50% dos pacientes. O tratamento vai ser dirigido aos sintomas específicos, como fármacos anticrise, as terapias de reabilitação motora e fonoaudiológica. Nessa questão da Unicamp, de 2024, tem um menino de 8 meses, com manchas vinho do porto, que envolve a primeira divisão do nervo trigêmeo à esquerda, com crises epilépticas, uma tomografia com calcificações girais e uma atrofia na região parieto-occipital à esquerda. Qual das seguintes alternativas tem maior probabilidade de ocorrer? Catarata, coloboma, glaucoma ou hipoplasia do nervo óptico? Então, aqui claramente a gente vê um paciente com sinais clínicos de uma síndrome de Sturge-Weber, né? Então, o que a gente viu de alterações oculares é que eles têm uma maior predisposição para o glaucoma. Daí a necessidade de uma vigilância em relação à parte oftalmológica. A hipomelanose de Ito, né, como o próprio nome diz, é uma diminuição da melanose, ou seja, a presença de alterações cutâneas mais claras, lesões mais claras, né, na pele. Se dá por um mosaicismo pigmentar somático. É esporádica, mais comum em meninas e tem uma transmissão autossômica dominante. É quando eu produzo clones de células com menor produção de melanina. E clinicamente eu vou ter as lesões hipocrômicas, lineares ou irregulares, que seguem as linhas de Blasko, ou seja, que são aquelas linhas delimitadas do nosso sistema corporal cutâneo, né? Então vai seguir basicamente essas linhas, essa linearidade.
Eles podem ter macro ou microcefalia, uma cifoescoliose, epilepsia, além de deficiência intelectual associada e heterotopias corticais. Não há um tratamento curativo nesses casos. E a incontinência pigmentar, ou síndrome de Bloch-Sussberger, é uma doença ligada ao X, com variantes no gene IKBKG. Vai afetar meninas, porque os meninos normalmente é letal nos fetos masculinos. Aqui eu já vou ter um racho vesicular, seguindo as linhas de Blasco também, mas aqui já são placas verrucosas e estão hiperpigmentadas, que tendem a desaparecer na adolescência. Eu posso ter algumas alterações oculares, né, como catarata, esclera azulada, até mesmo corioretinite. E de alterações neurológicas eu vou ter a deficiência intelectual, né, em até 1/3 dos casos, além de epilepsias, uma presença de AVCs neonatais com uma maior frequência e espasticidade. A maioria, ou seja, mais de 60% deles, são neurologicamente normais. E eu quis trazer também de adendo, como outra síndrome neurocutânea, a síndrome FACES, ou FACES, como vocês preferirem, em que é caracterizada por um acrônimo. Malformação de fossa posterior, né, um acrônimo em inglês, em que em português significa malformação de fossa posterior, hemangioma facial, malformações arteriais, cardíacas, oftalmológicas e do externo. E costuma ser mais comum também em meninas, numa proporção de 8:1. Então, essa questão da Unicamp de 2023, criança de 6 meses com uma história de espasmos epilépticos infantis. Ao exame físico, uma assimetria facial e uma lesão hipopigmentada em redemoinho no tronco que segue as linhas de Blasco. Qual que é o diagnóstico mais provável? Lesão hipopigmentada, linhas de Blasco. Eu vou lembrar ou da hipomelanose de Ito ou da incontinência pigmentar, né, que são as mais comuns aí na infância, que tem associação com epilepsia. Então, a letra B é a resposta correta. Essa questão da USP Ribeirão, ela é bem legal, de 2024 agora. Então, sobre as doenças neurocutâneas, assinale a alternativa correta. A síndrome de Sturge-Weber é uma doença multissistêmica, correto, caracterizada por uma mutação no gene GNAC e que apresenta evolução variável, e a epilepsia é uma manifestação muito comum? Tá ótima, mas vamos ver as próximas questões, as próximas alternativas. A neurofibromatose tipo 1 é a síndrome neurocutânea mais frequente, causada pela mutação no gene NF1, com padrão de herança autossômica recessiva ou esporádica? Não, autossômica dominante. A esclerose tuberosa é uma doença causada por mutação nos genes TSC1 ou TSC2, com padrão de herança autossômica recessiva ou esporádica, e resulta de lesões exclusivas em sistema nervoso central? Não é recessiva, é dominante e não são lesões exclusivas no sistema nervoso central. A letra D, a esclerose tuberosa é uma doença causada por mutação nos genes TSC1 e TSC2, com padrão de herança autossômica dominante ou esporádica, e resulta em lesões exclusivas em sistema nervoso central. Tá errado aí por conta da exclusividade do sistema nervoso central, que a gente viu que não é. Por isso aqui a resposta é a letra A. Então, pessoal, eu tentei resumir aí as principais síndromes neurocutâneas na infância. Eu espero que vocês tenham um excelente estudo, um excelente aprendizado, e qualquer dúvida eu estou aqui à disposição. Um abraço aí para todos.